Olá, meu nome é Sandra Benite, eu sou da etnia Guarani, em Andeva, sou de origem Mato Grosso do Sul. Atualmente eu estou também como diretora de artes visuais na Funarte. Eu sou curadora, eu já fiz um trabalho de curadoria, eu sou antropóloga, professora, mãe, avó, agora já é avó. E atualmente eu estou morando no Rio de Janeiro. Eu morei no Espírito Santo, no município de Aracruz, onde existe povos indígenas Tupiniquim, Guarani, que são meu povo. E, na verdade, eu comecei a minha trajetória acadêmica a partir do Espírito Santo. Desde 2004, eu comecei a fazer magistério, que foi direcionado para os professores indígenas, Guarani. E aí eu fui participando vários outros eventos, na verdade, formação de professores que acontece. E a minha formação, né, na minha graduação, eu fiz uma licenciatura intercultural do Sul da Mata Atlântica, primeira turma que abriu, na verdade, licenciatura na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, o que eu quero pontuar e ressaltar aqui nessa minha fala, né? Já peço desculpa também não poder estar com vocês presencialmente por motivos que às vezes acontecem, né? E alguns imprevistos acontecem, e por conta disso peço desculpa para vocês que estão aí, né, participando desse evento, esse congresso que é tão importante também para nós, enquanto indígena, enquanto pesquisador. E aí eu agradeço também o convite pela sensibilidade de escuta, né? Eu acredito que isso é uma forma de escuta. Então, por isso, já quero falar um pouco sobre... primeiro, quero ressaltar algumas questões sobre meus parentes que estão no Espírito Santo. Em 2004, quando eu fui morando em 2002 no Espírito Santo, com os parentes Guarani, que tem uma aldeia. Hoje não tenho certeza quantas aldeias Guarani que existe, quantas aldeias Tupiniquim que existe no município de Aracruz, né? A última vez que eu me atualizei, na verdade, sobre os parentes que vivem nessas aldeias, nessa região, eu fiquei sabendo que era 10 aldeias, né? Entre Tupiniquim e Guarani. E eu não sei se isso ainda, né? Então, 10 aldeias só no município de Aracruz, né? Então, existe esses parentes que estão ali também na luta, tanto professores, tanto lideranças que lutam pela questão do território, pela saúde. Então, existe muitos parentes que estão ali na luta também. É uma das coisas que eu aprendi muito para me fortalecer enquanto mulher, para eu poder caminhar e estar, né, assumir essa caminhada, na verdade, foi através da luta das mulheres Tupiniquim Guarani, que também tem um grupo de mulheres, né, que se organizaram para poder também buscar a sua autonomia, as suas políticas, né, da forma que as mulheres pensam, porque, na verdade, a minha formação, né, como professora surgiu a partir desse lugar, né, sempre o desejo de poder também estar atuando nesses lugares que é tão importante, tanto na educação, tanto na saúde, tanto na cultura, né, porque são coisas
não se separar da outra, né? Então, eu acredito que isso me fortaleceu. Sempre, assim, eu tive muita referência sobre essas mulheres que sempre estão atuando nessa luta. E aí, eu queria dizer também que em 2004, nós entramos pela retomada de território, e aí teve várias disputas, várias questões que os próprios parentes, tanto Tupiniquim, tanto Guarani, sofremos, né? Tanto de racismo, tanto de discriminação, e várias coisas começaram a aflorar essas maldades, esses preconceitos, discriminação que acontece com nós indígenas. Então, eu lembro que na época, né, saíram até jornal dizendo que nós, os parentes Tupiniquim, era índio inventado, né? E também nós, Guarani, era trazido do Paraguai pela FUNAI. Então, deslegitimando a gente do nosso território, do nosso país. Então, eu acredito que tem tantas coisas que eu gostaria de falar, mas, assim, só queria destacar um dos pontos que a gente vivencia e estamos vivendo até hoje, também tanto dos parentes do Mato Grosso do Sul, né? Os parentes no Rio Grande do Sul, que também estão em luta pelo território, os parentes Pataxó, que estão sendo ameaçados todo dia, ameaçado de morte, ameaçado de várias formas, né, na verdade. Então, eu acredito que também não podemos esquecer sobre essas questões, dessa realidade que a gente está vivendo hoje, e estamos enfrentando isso. Então, eu, enquanto educadora, enquanto curadora, enquanto diretora de artes visuais, eu não posso deixar de falar sobre essas questões, que é muito importante todas as pessoas, a sociedade brasileira se envolva nisso. Minimamente, eu acredito que busque essas informações, e fora os parentes que estão morrendo, estão sendo envenenados pelos venenos, pelo agronegócio. Então, tudo isso está acontecendo pelos garimpeiros, né? Os parentes Yanomami, vocês viram que reportagens saíram, e continua vivendo dessa forma. Isso é real, o que a gente está vivendo hoje. Então, eu acredito que eu não posso deixar de falar sobre isso nesse primeiro momento da minha fala. Então, eu queria muito falar, eu vou partir a partir da minha experiência, né? A partir da minha experiência enquanto acadêmico e também enquanto aluno, enquanto professora. Eu também, enquanto aluna, como acadêmica, pesquisadora, eu acredito que isso é muito importante para esse debate, para que a gente, de fato, tenha esse reflexão, né? Como é que a gente pode, nós, enquanto pesquisadores, enquanto cientistas, né, podemos se juntar, se somarem para a gente buscar outros caminhos, né? Eu acredito que nós estamos nesses lugares, ocupando, tanto nas universidades, tanto nas políticas públicas, tanto em todos os outros espaços que a gente precisa ocupar, para a gente contribuir, né? Para a gente contribuir, para que a gente tenha essa força de união, para que a gente tenha a nossa força união, para a gente entender quais são as nossas lutas maiores, quais são as nossas lutas comum enquanto humano, enquanto não humano também, porque nós estamos aqui sobrevivendo, nós estamos alimentados, nós estamos bebendo água, né, para matar nossa sede através do não humano, né, mas também que faz parte da nossa vida, da nossa existência, da nossa
da nossa respiração, do nosso entendimento enquanto gente. Então, eu acredito que isso é muito importante, né? Lembrar sobre essa questão. E nesse momento, eu quero ressaltar, né? Já primeiro, dando um exemplo da primeira experiência que eu tive, que eu achei que seria muito importante falar aqui para vocês, né? Como um exemplo do meu filho. Meu filho, ele entrou na engenharia ambiental e na Universidade Federal de Santa Catarina, e ele ficou muito feliz quando ele entrou. Ele conseguiu entrar para a engenharia ambiental sanitário, que é uma coisa que ele gostaria, ele sempre quis, ele sonhou com isso, queria muito ajudar a comunidade, ajudar as aldeias, né? Pensar e repensar desses recursos naturais que a gente tem, como é que a gente pode valorizar, como é que a gente pode dar essa fortalecimento dessas plantas, águas, e como é que a gente pode combater para preservar, na verdade, né? Como é que a gente poderia preservar sem agredir muito. Então, ele tinha esse sonho, quer dizer, ainda tem, ele voltou para a faculdade, né? Porque ele teve um momento que ele teve que interromper a própria universidade, teve que ele teve que interromper esse estudo por conta de não conhecimento, por causa de não acolhimento desses indígenas que entram muitas das vezes nas universidades com outro olhar, com outra perspectiva, com outra, digamos assim, com outro olhar para contribuir. Mas, na verdade, muitas das vezes elas não são chamadas para contribuir. Nós não somos chamados para contribuir. Nós somos chamados para ser colonizados. Então, eu acho que é aí que eu quero falar sobre o exemplo dele, né? Quando ele entrou na universidade, como eu falei, ele ficou muito feliz, ele foi. E depois de um ano, ele me ligou e dizendo que ele precisava, ele queria desistir. Aí, quando eu falei para ele por que ele queria desistir, ele falou para mim que ele não tinha, ele tinha dificuldade de cálculo e física, né? De cálculo física e química, porque ele não conseguia acompanhar outros alunos que estavam junto com eles, os colegas. E aí eu lembro de uma coisa que ele me fez pensar e me deixar muito, assim, triste, na verdade, e entender e também comprovar que a universidade continua, um espaço colonizador. Por quê? Porque ele falou, olha, mãe, se eu estudasse na escola particular, eu poderia acompanhar meus colegas. Como eu não estudei na escola particular, eu não tive essa oportunidade de acompanhar meus colegas. Então, por isso, ele se frustrou, ele pensou e desistiu. Aí eu falei para ele, olha, meu filho, eu acho que é melhor você trancar ou buscar uma outra forma de você não sair e se desligar totalmente. E o que ele fez? Ele trancou a faculdade dele, depois ele foi trabalhar na comunidade, ele foi trabalhar de motorista, na saúde. E depois eu falei para ele, eu lembro que eu falei para ele trancar, e quando eu falei para ele isso, eu lembrei dele e eu falei para ele, olha, filho, é bom você se preparar, acompanhar a luta dos nossos parentes, participar das lutas, encontros, reuniões que acontecem na comunidade. E aí, o que ele fez? Ele começou a acompanhar essas lutas, esses movimentos indígenas, para ele entender o que é estar por trás desse encontro, dessas lutas dos parentes, para ele amadurecer um pouco como é que ele poderia, na verdade, resistir
essa colonização, né? E aí eu lembro que a Célia Chacriabá, que hoje é a deputada federal, né, uma parenta, ela sempre fala que a maior graduação dela, a maior faculdade dela é o movimento indígena, né? E eu acho que isso é verdade, né? E aí eu lembro que quando ele quis voltar para a universidade, eu falei para ele, filho, a gente precisa conversar. E durante esse processo dele estava fora da universidade, eu conversei muito com ele, eu comecei a explicar para ele, falava sobre os nossos entendimentos, como é que a gente lida com a questão da questão física e química. Eu falei para ele que nós temos a nossa química e física, nosso cálculo de física e química no nosso conhecimento indígena, tanto do povo Guarani, tanto Tupiniquim, tanto os Cangangue e outros parentes que estão aqui no Brasil, né? Ou fora do Brasil, também todos os parentes indígenas, eles têm seu cálculo de física e química. Só que uma outra maneira, uma outra forma de resolver essas questões, né? E aí eu lembro que eu falei para ele, quando nós temos o processo, né? Nós temos um processo ritual de meninas e meninos, e também temos vários processos rituais quando a gente está na puberdade, quando a gente está no período de menstruação, as mulheres, os homens, quando está no período de engrossar a voz, e também no período de nascimento de familiares, no período de gravidez das mulheres. E também tem várias formas de a gente fazer esses rituais, quando a gente também, no período de plantio, no período de colheita, né? Todos nós temos esse processo, né, de rituais. Esses rituais é que a gente chamaria, eu hoje, né, enquanto pesquisadora, depois que eu comecei a entender essa lógica, né, do Juruá, né, eu também refleti sobre a lógica dos nossos, como é que a gente entenderia esse cálculo de física e química, né? E aí, quando a gente fala sobre fazer ritual para pedir permissão para retirada de uma árvore, quando a gente faz ritual para pedir permissão para plantar ou para colher, ou para ir na mata, para a gente buscar, né, algo, alimento, a gente sempre faz esses rituais como para a gente pedir permissão para os espíritos desses elementos, né, tanto dos rios, tanto das águas, tanto das plantas, tanto dos animais, todos os seres não humano que a gente que tem na Terra, a gente pede permissão para os espíritos desses elementos para a gente retirar. Então é assim que a gente faz, é assim que a gente resolve o nosso cálculo de física e química, porque aí a gente repassa isso no dia a dia, na oralidade, na prática. É por isso que o conhecimento, os anciões e anciãs são muito importantes para nós, porque elas que vão repassando, né, para gerações e gerações esse conhecimento, essa forma de você pedir permissão, essa forma de você fazer ritual, essa forma de você resolver, né, para não entristecer, que eles falavam assim, que para não entristecer todos os não humanos, mas que faz parte da nossa vida, da nossa existência, do nosso respiro, inclusive o ar que a gente respira também é um conhecimento que a gente tem para a gente preservar e cuidar, né? Então, voltando a essa relação que eu estou falando sobre pedir permissão para todos os seres,
para poder consumir, ou para poder retirar, para poder caçar, todas essas coisas, a gente vai aprendendo no dia a dia, quando a gente tem esse conhecimento, porque isso é um objeto que a gente utiliza através da nossa existência e também através da existência desses elementos. Se não tiver mais árvores, se não tiver mais rio, se não tiver mais água nascente, como é que a gente vai se referir? Como é que a gente vai se basear? Como é que a gente vai buscar uma referência para essas gerações novos, para que eles pratiquem esse conhecimento, para que eles buscam esse conhecimento, né? Na verdade, como é que eles vão se fortalecer se não tiver mais esses elementos? E aí eu lembro que o parente, inclusive o parente Guarani, né, que um Guarani, um senhorzinho daqui do Rio de Janeiro, Tiramões, ele é senhor Augusto, né, ele sempre fala que um Tiramões, ele foi chamado para fazer um trabalho na universidade. Só que ele não é professor universitário acadêmico da forma do sistema ocidental. Ele tem conhecimento tradicional. Aí ele foi lá, mostrou a dança para como que é fazer ritual, para pedir permissão para todas as naturezas, para todas as coisas, né, para a natureza, a forma que a gente pede, como é que a gente faz ritual, como é que a gente pede permissão. Então, ele foi repassando isso para a universidade e depois ele falou, olha, aqui não tem espaço para eu poder ensinar vocês plantarem. Então, também tem uma outra questão sobre isso, né, que muitas das vezes um Tiramões, ele consegue repassar esse conhecimento se tiver essa possibilidade de repassar esse conhecimento, porque a gente não fala só de teoria, a gente fala da prática, da realidade. Então, por isso que é muito importante o território, né? Quando a gente trata de território, quando a gente fala de território, a gente não fala só de moradia, a gente não está falando de moradia, a gente está falando de todas as questões que estão em torno da gente, de conhecimento, da questão da arte, da cultura, de educação, de saúde. Então, se junta tudo. Então, quer dizer, essa é a grande questão que eu sempre trago e tento trazer nesses debates. Então, eu acredito que são complexos, mas é importante a gente também falar sobre essa questão, porque realmente, se a gente for, de fato, querer transformar através da universidade, eu acredito que os professores das universidades, as universidades de modo geral, eles precisam se transformar e também se abrir mais para a escuta, para outros conhecimentos, que muitas das vezes não é reconhecido como ciência, como o nosso conhecimento. Eu acabei de falar sobre a questão do próprio, dos rituais. Os rituais são muito importantes, os nossos rituais é a tecnologia do nosso povo para resolver um monte de coisa, como, por exemplo, a questão da relação da crise climática, né? E aí eu acho que, já trazendo um pouco, já concluindo essa minha fala, que eu acho que é muito importante lembrar sobre esse conhecimento, né? Falar sobre essa questão, mas que as universidades, ela precisa se abrir mais. Quando eu falo, eu não estou falando que também os professores têm que deixar de fazer ou de ensinar para nós o cálculo de física e química da forma ocidental. Não estou falando isso, eu estou falando que é importante também, mas que se some junto com outro olhar, outra forma de resolver cálculo de física e química. Eu acho que essa é a grande questão. Como é que
como é que a gente resolve essa forma? Não é porque não sabe somar, não sabe calcular da forma ocidental que nós, os alunos, têm que ser reprovados, têm que ser discriminados. Eu acho que é aí que tem a grande questão, né? E isso também requer o tempo maior, o tempo, o cuidado, a escuta. Então, a pesquisa também, porque muitas das vezes os pesquisadores não indígenas vão para outro país pesquisar um monte de coisa, mas não pesquisa a própria a comunidade do Brasil. E nós temos bastante coisa para contribuir, onde estão vários equívocos, na verdade, né? E aí, assim, eu acho que, falando sobre já a conclusão da minha fala aqui agora, falando sobre essa questão. Aí eu vou trazer outro exemplo, né, que a minha avó, eu lembro quando eu era criança, ela levava a gente onde tinha água nascente, e a gente sempre pedia uma forma de permissão, a gente sempre, antes de descer na água, a gente pedia permissão. Elas ensinavam a gente como, desde pequeno, como é que a gente pisa na água, como que a gente pega, em que hora que a gente tem que pegar, não pode fazer... ela falava assim que não pode fazer coisa perto da água, não pode deixar coisa ruim perto da água, porque aí a água poderia... Onhemuron para nós Guarani é uma palavra muito antiga, que como se fosse desencantar, se desencantar. E aí ela falava que a água, ela tem uma facilidade de se desencantar, se a gente não cuidar bem do Ijá, né? A gente fala do Ijá. Ijá, na verdade, como se fosse o guardião desses elementos, né? Desses Ijara, né? A gente precisava se comunicar com esses Ijara. Então, esses Ijara é que se a gente se comunicar com esses Ijara, eles continuará permanecendo naquele lugar. E aí ele falava que Onhemuron significa pode se desencantar. E a água, quando se desencanta, pode secar ou pode ficar furioso. E aí, furioso pode imundar o espaço, o lugar onde a gente está. E aí ela falava que se inundar, né? E aí a gente... quem vai pagar as consequências disso era pessoas que não tem nada a ver. Por isso que a gente fala muito sobre das gerações novas. Quando a gente fala do conhecimento, a gente fala do futuro, a gente como se fosse um plano para o futuro, para que a gente não deixe tragédia para o futuro. Então, a gente sempre pensa no futuro. E aí... um exemplo disso agora, né? O Manaus, a Amazônia secou, né? Secou ano passado, morreram vários botos, e agora no Rio Grande do Sul, né? Inundou quase o estado inteiro do Rio Grande do Sul. E é uma tragédia que acontece. Então, estão pedindo socorro. Na verdade... Não é as águas que estão pedindo socorro, na verdade. Os espíritos, o Ijara das águas que estão se desrespeitando, estão dizendo pra gente, estão mandando recado pra gente. Mas só que a gente ainda, eu tô me colocando como sociedade, como todos, mas nós, enquanto indígenas, a gente sabemos por que tá acontecendo essas tragédias, né? Então, eu acredito que, inclusive, a pandemia, né, também aconteceu por conta desses de respeito do ar, né? E aí eu lembro que quando eu finalizo mesmo agora, a Dona Aurora, que foi uma da anciã do Guarani, do Espírito Santo, né? Quando eu levei meu filho pequeno, né? Eu tinha um filho pequeno na época, e aí ele ficou doente, né? E aí eu levei para ela já falecida agora, né? Ela que foi uma das líderes femininas muito importante para os Guarani, né?
caminharem e chegarem no Espírito Santo, foram para a Fazenda Guarani também, em Minas Gerais, depois eles voltaram ali e se juntaram, sempre se juntaram com os parentes tupiniquim para essa luta, né? E aí ela falava que quando eu levei meu filho, quando ficou doentinho, na época ele era um bebê, agora já tá grande, né? Agora já tem 22 anos. Então, ela falava para mim que era para me cuidar bem do meu filho, da alimentação do meu filho, que o ar já estava muito poluído, né? E isso poderia sufocar a gente em algum momento. E o que aconteceu, a pandemia, o Covid, sufocação das pessoas, porque o ar está muito poluído. Eu lembro que quando... como a gente estava em luta com a aracrucelulose, que foram falado isso. Por isso que ela falou, por exemplo, aqui a aracrucelulose, ela está poluindo o ar. Então, essa poluição, daqui a um dia, a gente vai ser sufocado pelo ar, porque eles estão poluindo demais. E eu lembro disso dela até hoje. E olhe lá que ela não falava português, falava muito pouco português. Então, todas essas pessoas que deixaram essa mensagem não falavam português, falavam a partir da língua. E esse é um conhecimento que a gente carrega. E eu acredito que é isso que é a grande chave, como é que a gente pode juntar esse conhecimento. Então, eu acho que a minha reflexão, talvez não a minha contribuição, na verdade, é uma reflexão que eu deixo para a gente... discutir, pensar, repensar, como é que nós podemos se unir para que a gente, de fato, consegue, né, construir outros caminhos, né, possíveis caminhos, porque eu acredito que isso é muito importante. Hairete.